bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do canal, e nesse vídeo vamos considerar alguns conceitos de estruturas de dados para grafos, que é uma parte bem importante para podermos compreender algoritmos. É bem comum vermos a representação de grafos em diagramas de ponto e linhas ligados, como podemos ver na tela, mas essa representação está errada se formos armazenar os dados de um grafo em computadores. Se vamos rodar algum tipo de algoritmos, a gente precisa de outra representação. Então, como armazenar esses dados? Existem duas maneiras de implementação, que são a matriz de adjacências e lista de adjacência, que são as representações mais clássicas. Vamos falar um pouquinho mais da matriz de adjacência, na qual cada posição da matriz é um arco, a linha indica o nó de saída do arco, a coluna indica o nó de chegada e o valor da posição indica a existência. Ou seja, se o valor for 0, então quer dizer que o arco não existe, e se o valor for 1 ou qualquer outro valor, que tem a existência do arco. Então vamos colocar um pequeno exemplo aí na tela só para podermos entender melhor esse conceito. Aqui temos um gráfico de linhas e pontos tradicional, e aqui do lado está a nossa matriz 5x5, uma matriz quadrada, que representa o nosso gráfico. E aqui podemos ver, por exemplo, no caso do vértice A, ele tem 3 ligações, que é de A para B, de A para D, de A para C. E se a gente for ver nossa tabela, por exemplo, de A para A tem o valor de 0, então quer dizer que essa ligação não existe. Mas se a gente for comparar de A para B, de A para C e de A para D, já tem um valor de 1. Então, esses valores representam essas ligações, assim por diante para o resto do grafo. Temos mais um conceito importante, que esse é um grafo não dirigido, ou seja, ele não tem nenhum sentido definido. Então, por exemplo, o valor vai de A para B e também de B para A ao mesmo tempo. Então, nossa matriz é assimétrica. Mas por que assimétrica? Porque se a gente colocar uma linha aqui no meio, podemos notar que são semelhantes entre esses dois lados, como eu expliquei de A para B e de B para A. Agora vamos para um exemplo de grafo ponderado, ou seja, esse grafo agora ele tem um peso, ele tem um valor, e temos que passar ele para a matriz. E antes a gente marcava com um valor de 1, o vértice. Agora, em vez de colocarmos 1, vamos colocar o peso. E o 0 continua do mesmo jeito, quando não existir a gente coloca 0. Tem casos, como no caso de menor caminho, a gente usa infinito, mas como a gente não vai fazer isso agora, a gente pode colocar 0 mesmo, que a maioria dos casos é 0. Então vamos passar isso daqui para uma matriz rapidamente. E agora a gente está aqui num programa em C, que representa, né, nossa implementação. A gente já fez a implementação daquela tabela, a gente só passou aquela tabela para cá, e nesse programa ele interpreta o grafo, e se o valor do grafo ele existir, ele vai retornar 1, ou seja, retornar o valor verdadeiro. Caso não exista, seja um valor falso, ele vai retornar 0. E aqui a gente faz as nossas ligações, nossos caminhos, e vamos fazer um exemplo aqui de um caminho que não existe, que é o nosso caminho de 0 até 0, ele vai ter que retornar um valor de 0. Então vamos compilar para ver o que retorna. Como vimos aqui, ele está retornando um valor de 0, ou seja, não existe. Então até agora está correto. Agora, vendo a tabela, vamos do caminho de 0 até 1. Ele vai ter que retornar o valor que existe, então ele vai ter que retornar 1. Compilando aqui, retornou 1, ou seja, um valor que existe. Um outro valor, agora um que exista também, que vai ser de 3 até 5. Ele vai ter que retornar 1. Vamos compilar aqui. Como vimos, retornou 1. E também teria como a gente fazer esse algoritmo para ele retornar o valor do peso, né, da aresta. Isso aqui foi só um exemplo prático, né, da implementação, o preenchimento da tabela. E agora vamos falar um pouco sobre a lista de adjacência, que junto com a matriz de adjacência são as duas estruturas de dados mais usadas. A lista de adjacência consiste em criar um vetor para cada vértice, ou seja, vamos fazer uma lista mesmo, e nesse vetor vai ter apenas os vértices existentes, diferente da matriz de adjacência, na qual a gente colocava todos os valores. Na lista de adjacência não precisamos colocar aqueles valores, como por exemplo, a gente colocava aquele valor 0, mesmo que não existisse, a gente colocava o valor 0. Já na lista de adjacência, a gente só coloca os valores existentes, ou seja, aqueles valores que eram 1. Ou seja, já que a gente não precisa colocar aqueles valores 0, o algoritmo torna bem mais rápida a leitura, e por isso que é uma das estruturas mais usadas também. E para a gente entender melhor, vamos mostrar um exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou na matriz de adjacência, e aqui está todos os nossos vértices A, B, C, D e E. Agora vamos criar nossa lista, fazer nossa lista, nas quais a gente vai colocar nossas interações.
Vamos fazer nossos caminhos, vamos ver quem é vizinho de quem. Vamos começar aqui pelo A. O A, ele é o vizinho de B, então de A para B, a gente tem que colocar aqui na nossa lista, fazer nossa lista. E também de A para C, eles são vizinhos. E por último, A até D, que são vizinhos. Então temos que colocar esses valores um do lado do outro. E assim por diante, como por exemplo, de B, ele é vizinho de B para A, de B para D e de B para E. Esses são vizinhos, então vamos colocar os valores deles e assim por diante. Vamos completar a tabela aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Vamos mostrar um exemplo em algum algoritmo, vamos mostrar na prática como ele funciona. Agora vamos para um exemplo mais prático, né? Vamos pegar aqui um grafo ponderado, ou seja, que suas arestas têm um peso. E esse grafo aqui, ele é bem simples, é o mesmo que a gente usou na matriz de adjacência. Então vamos fazer aqui nossa lista primeiramente. E ele é praticamente igual ao outro, só muda que agora ele tem o peso. Em vez de a gente colocar os caminhos, os vizinhos do lado, primeiro a gente coloca o caminho, ou seja, o nosso vértice final, e depois o peso da aresta. Vamos fazer esse primeiro aqui de exemplo, o 0, né? Aqui na nossa coluna do 0. E o caminho dele, o vizinho dele é 1. Então vamos colocar o 1 aqui primeiro. E do lado do 1 a gente coloca o peso dele. E o peso dele é 11, a capacidade dele é 11. E o outro vizinho dele é o 2. E o peso dele, a capacidade dele é 12. E assim por diante. Vamos fazer todos aqui. O vizinho do 1 é o 3. Então a gente coloca o 3 aqui. E do lado do 3 o peso dele. E agora no 2, o 2 ele tem dois vizinhos. Então vamos colocar o primeiro vizinho dele que é 1. E o peso, a capacidade 1. E o segundo vizinho dele é o 4. E a capacidade dele, o peso, né, vai ser 11. É bem simples e bem mais rápido para a gente fazer do que a matriz de adjacência. E aqui por último, agora vamos fazer o 3 aqui. O 3, o único caminho com o 3 é até o 5. Então a gente coloca o caminho até o 5 e o peso que é 19. E o 4 tem dois caminhos, né, dois vizinhos. E um vizinho dele é o 3. Então vamos colocar o 3 e o peso dele que é o 7. E o outro vizinho dele que é o 5 e o peso é 4. Agora que já terminamos de fazer, vamos colocar a implementação dele mesmo em algoritmo. E agora eu estou aqui em um algoritmo, né? Eu peguei um algoritmo aleatório, eu peguei o algoritmo de Prim. Que ele é um algoritmo, ele é para encontrar uma árvore geradora mínima. Isso não tem muita importância agora, o que nos importa é aqui nossa implementação, onde a gente vai encontrar nosso grafo aqui, vamos preencher o valor, e a gente vai usar aqueles valores que a gente fez já a lista, a gente só vai implementar ele para cá. Então vamos começar com os valores, aqui nessa primeira coluna aqui, a gente vai colocar os valores de origem, a origem, e esse segundo vai ser o destino dos nossos vértices. A origem é a primeira coluna, a segunda é o destino e a terceira e última coluna é os pesos, o valor da capacidade deles, o valor peso. Então já vamos implementar aqui e ver como fica. Vamos começar com o nosso primeiro vértice aqui, que é o vértice 0. A origem dele é 0 e o destino dele é 1 e o peso dele é de valor 11. E o vizinho dele, o amigo dele, né, o outro é de valor 2, o destino é 2 e o peso é 12. E agora o nosso vértice 1. A origem dele é 1, o destino dele é 3 e o peso dele é 12 também. E aqui vamos para o nosso vértice 2 agora. A origem dele é 2, o destino dele é 1 e o peso dele é 1 também. Agora vamos para o nosso vértice de tamanho 2, que a origem dele é 2 e o destino dele é até o 4 e o peso é de 11. Agora vamos para o nosso vértice de tamanho 3. Nosso vértice 3, que a origem dele é 3, o destino é 5 e a capacidade é 19. E agora vamos para o nosso último vértice, que é o 4, a origem dele é 4, o destino dele é 3 e o peso dele é 7. E o nosso último de todos é a origem 4, o destino 5 e o peso 4. Vamos dar uma conferida rápido para ver se a gente fez tudo certo. Então, essa implementação, essa é a parte mais importante. Podemos notar a diferença da matriz de adjacência, que é bem mais rápida a implementação, né? E isso deixa muito mais rápido, muito mais simples, porque aqui só tem os dados necessários. Nem adianta a gente compilar, né? Que não é de muita importância agora. O que importa mesmo é a implementação. Espero que vocês tenham entendido essa implementação. E vamos para o nosso próximo tópico. E agora vamos falar um pouco mais sobre busca. E busca tem como um objetivo explorar um grafo e obter um processo sistemático de como caminhar para os seus vértices e arestas.
Ou seja, existem praticamente dois tipos de busca, o DFS, busca em profundidade, e o BFS, busca em largura. Vamos falar sobre esses dois, mas vamos começar pelo DFS, busca em profundidade. Ele recebe esse nome porque praticamente ele faz uma busca mais profunda no gráfico sempre que possível. Ou seja, no gráfico ele visita todos os seus vértices e todos os seus arcos. Ou seja, praticamente a estratégia dele, ele passa por um nó e depois já passa por outro nó, fazendo a leitura de um nó para o outro, até ter passado por todos os nós. E a estrutura de dados usada nesse gráfico é a pilha, que ela consiste em: o primeiro a entrar é o último a sair. A gente sempre tira do topo, ou seja, vamos imaginar uma pilha de pratos, uma em cima da outra. Agora vamos imaginar que a gente quer pegar um prato. A gente sempre tira o prato do topo, ou seja, o último prato que a gente colocou. E se a gente precisar de outro prato, a gente pega o próximo prato, ou seja, o penúltimo prato que colocamos. Então, essa é basicamente a ideia geral de uma estrutura de dados do tipo pilha. Nela, os dados são inseridos na pilha, ou seja, empilhados, e acessados em ordem inversa, ou seja, o último a ser inserido é sempre o primeiro a ser utilizado. E caso você ainda não entendeu, tenha pegado ainda como funciona, vamos mostrar agora um exemplo prático. Primeiro, a gente determinamos qual que é o nosso vértice raiz, ou seja, o vértice inicial na qual a gente vai começar nossas buscas. O vértice raiz vai ser o A, então a gente marca o A como o vértice raiz. Vamos iniciar a busca pelos seus vizinhos. O vizinho de A aqui, ele tem o G, mas a gente vai começar aqui pelo B, pode ser G, B, tanto faz, você escolhe, mas aqui nesse caso vamos começar pelo B. Agora a gente passa pelo B e a gente já demarca ele aqui na nossa pilha. O nosso terceiro caminho é o C e a gente já vai demarcando a nossa pilha. E a gente vai indo buscando o mais profundo que a gente conseguir aqui. Depois do C a gente vai para o nosso vizinho aqui que é o D. Já vamos colocando na pilha aqui. E depois que a gente chega aqui no D, a gente vai para o seu vizinho, que pode ser tanto F como E. Mas nesse caso aqui vamos para o E. Chegamos aqui no E. Nesse caso aqui, a gente tem o vizinho, né, do E, que é o B. Mas nesse caso, o B já foi visitado. A gente não pode visitar o B de novo. A gente não pode visitar ele de novo, senão entraremos em um loop. A gente vai ter que fazer o que chamamos de backtracking. Ou seja, a gente vai ter que voltar um dos seus vizinhos aqui. No caso aqui, a gente vai ter que voltar para o D, porque o D aqui, ó, ainda tem vértice que não foi visitado. Então a gente volta aqui para o nosso D e visita o seu vizinho. E no F a gente poderia visitar o C, mas aí a gente entraria em um loop de novo e a gente não entra em loop. Então a gente vai visitar o G. O G vai ser o nosso último vértice a ser visitado, porque todos os outros vértices já foram visitados já, ó. O A, seu vizinho, já foi visitado, o B, seu vizinho, já foi visitado, e o C também já foi visitado. Se a gente visitar eles, já entraria em um looping já. Então por isso que a gente marcou ele com uma cor diferente, que significa que eles já foram visitados. E agora ele vai basicamente voltando para ir fazendo novas buscas. Mas como já foi todos visitados, a gente vai só retirando os valores da pilha. Ou seja, o G aqui, ele volta para o F para tentar fazer uma nova busca, visitar os novos vizinhos. Mas como já foram todos visitados, ele vai voltando. Ele volta de novo para o D. E aqui o D, ele volta basicamente porque ele já foi visitado também, todos os seus vizinhos já foram visitados. Então ele volta aqui para o C. Seus vizinhos todos já foram visitados, ele volta para o B. E o B também, como seus vizinhos já foram todos visitados, ele volta para o A. A já teve todos seus vizinhos visitados também. Então basicamente agora a gente sai da busca de profundidade porque ela já foi feita. Então a nossa estrutura de dados auxiliar ficou vazia porque a gente já fez todos os caminhos, todas as buscas que já teve. Então basicamente essa que é a busca em profundidade, é algo bem simples. E chegamos ao final do vídeo, né? Nesse vídeo vimos algumas estruturas de dados para grafos, vimos matriz de adjacência e lista de adjacência. Espero que vocês tenham conseguido aprender bem. E caso vocês tenham interesse de ver um algoritmo de fluxo máximo, é só você apertar no vídeo que está aparecendo no seu canto superior direito, que vai ter um vídeo muito massa sobre fluxo máximo. E espero que vocês curtam também. E é isso, te espero nos próximos vídeos e tamo junto!